Boa noite a todos. É muito bom quando chega o domingo e a gente tem a oportunidade de estarmos aqui reunidas nessas duas casas espíritas, esses dois faróis de luz que ilumina essa cidade de São Mateus e vizinhança. Então, queremos agradecer a presença de todos. Na noite de hoje, nós temos a grata satisfação de receber o nosso querido Hélio Tinoco. Hélio Tinoco é expositor e pesquisador espírita, membro da União Espírita Cristã em Vila Velha, coordenador dos cursos do EGE e EAD e da Sociedade Espírita Guilhom Ribeiro, Vila Velha. Hélio, é com muita alegria, com muita satisfação que nós novamente estamos juntos com você para mais um momento de reflexão. Agradecemos imensamente a sua disponibilidade, sempre tão aposta. É só pedir e você abre um espaço para a gente. Muito obrigado mesmo, querido. Tá? Sem mais delongas, para a gente não perder a oportunidade, porque o tema é muito interessante. Né? Muitas vezes a gente duvida que sejamos nós que escolhemos as nossas provas, né? A Zunara, nossa querida amiga, vai fazer a leitura inicial e a prece. Zunara, com você, querida. Vamos lá, esperando o Hélio passar aí, porque é ele que está projetando. Do livro Via de Luz, Chico Xavier, por Emmanuel. Isso, lição 20, porta estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quem falou foi Jesus, está em Lucas, capítulo 13, versículo 24. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima, na porta estreita, a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará aos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento, reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclamam os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam, então, à felicidade dos outros? Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na, entretanto, recuaram no instante do serviço justo, e porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. E assim, envolvidos pela riqueza dessa mensagem de Emmanuel, que nos traz reflexões profundas, vamos unir os nossos corações, mentalizando a presença do meigo Nazareno. É Jesus que está aqui conosco. Então, Senhor, gratidão porque podemos estar reunidos em Teu nome para estudar o Teu Evangelho de amor. Gratidão porque podemos unir
2 casas que são, como Teresa disse no início, faróis de luz envolvendo todo o município. Que nós, Senhor, possamos nesse momento permitir que os teus trabalhadores da seara, da casa de Chico e de Antônio de Pádua, nos envolvam com serenidade, com paz, com harmonia, para melhor apreender as reflexões da noite. Envolva o nosso amigo Hélio, para que ele possa, Senhor, ser intuído pelos teus ceareiros do amor, trazendo no seu falar palavras de ânimo, de esperança e reconforto para todos nós. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Que assim seja. Boa noite a todos que entraram enquanto estavam fazendo a leitura e a prece. Hélio, com você, querido. Queridos companheiros, queridos irmãos de jornada, tanto da Casa do Chico, como também do Antônio de Pádua de São Mateus, também os internautas que vão acompanhar a gravação que o Daniel está fazendo aí, vai colocar no YouTube. Uma boa noite a todos, que esse momento que vamos passar aqui nos ajude a refletir em nossos corações. Na verdade, viemos aqui para nos olhar. Talvez seja esse o maior desafio, olhar a nós mesmos e compreender que ainda temos mazelas, dificuldades, somos devedores, mas que estamos diante de uma oportunidade preciosa, através da compreensão espírita, de darmos um avanço na qualidade da nossa evolução. Possamos usar do que vamos ouvir aqui mais tarde, na prática do dia, na rotina dos nossos momentos. A nossa oração, durante o dia, foi pedir às equipes espirituais de Antônio de Pádua e de Chico Xavier que encontre em mim os requisitos mínimos necessários para que eu seja o mensageiro do Senhor, para que a mensagem do Senhor console-nos, ampare-nos e fortaleça-nos, que possamos ter aqui esses momentos transformados em realidade. Pois bem, queridos, o tema a ser trabalhado, escolhas das provas. É bem provável que você já tenha visto na segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 6, no item da vida espírita, escolha das provas, e não no plural. Por que nós colocamos escolhas? Eu vou, ao longo do trabalho, dizer por quê. Porque a gente pensou de uma maneira duplicada. As escolhas que fazemos no plano espiritual e as escolhas que precisamos revalidá-las durante a encarnação. Mas antes disso, queria trazer um texto de Moisés. Moisés dirigindo-se ao povo hebreu no deserto, capítulo 11, versículo 26 a 28, palavras exaradas talvez há 3.250 anos atrás, mas palavras que estão extremamente atuais, porque o tempo todo fazemos escolhas. E diz o texto do legislador, aquele que implantaria a segunda grande revelação, a primeira grande revelação, ele diz assim: eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando seguirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Porém, a maldição, se não seguirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Há 3.250 anos, Moisés já sabia o que nós, ao longo da história da evolução da teologia, deturpamos, que Deus não castiga, Deus não pune. Ele nos dá o direito de escolher. Se quisermos a bênção, é preciso compreender as suas leis e aplicá-la à vida. Se não fizermos assim, inevitavelmente colheremos a maldição. Se preferirmos seguir outros deuses. No dia de Moisés, os deuses dos amorreus, dos filisteus, dos egípcios. Nos dias de hoje, o Deus da fortuna, do materialismo, da beleza, da sexualidade. Está em nossas mãos escolher a bênção ou a maldição. Então, mais uma vez, uma noite especial para cada um de nós. Talvez a noite mais importante da nossa história de espíritos imortais. Sim, que podemos fazer decisões novas, repensar posições. Estamos diante de fazer escolhas. Eu fui até o dicionário para a gente definir, conceituar escolhas. E vai dizer que escolha
é o ato ou efeito de escolher, de selecionar entre uma coisa e outra. Seleção, preferência, opção. Então, diante do nosso momento reflexivo, as escolhas a serem feitas aqui pertencem ao espírito imortal. E essas escolhas são feitas, meus irmãos, na erraticidade. A erraticidade é o período entre duas encarnações, onde nós, espíritos imortais, não dispomos do envoltório material. Nesse momento, a gente faz algumas escolhas. No entanto, durante o período da encarnação em curso, nós temos que revalidar essas escolhas. Então, por isso, escolhas no plural. Porque é bem verdade, meus irmãos, vamos ver isso ao longo do trabalho. Todos nós, sem exceção alguma, temos um planejamento reencarnatório. Planejamento esse que visa a nossa melhoria moral. Mas mantermos nesse projeto é uma decisão refeita e renovada durante a reencarnação. Então, nessas escolhas, a gente tem expiações. Aquela oportunidade de quitarmos débitos do passado contraídos voluntariamente ou involuntariamente. Essa expiação ela pode ser de forma individual ou pode ser coletiva. A gente tem um trabalho na internet, aqui a propaganda do Espiritismo, com o título Expiações Coletivas, onde buscamos explicar a visão espírita das mortes e também dos sofrimentos que são comuns a um grupo de pessoas. Mas a intenção dessa live é falar das escolhas das provas. Essas provas a que todos nós somos submetidos invariavelmente, que não têm a intenção de quitar débitos, mas de nos fortalecer para a nossa jornada em direção à conquista da perfeição moral, da felicidade e da paz. Então, no primeiro momento, a gente vai trabalhar a escolha da erraticidade. Para, no segundo momento, trabalhar a reescolha ou a afirmação delas durante o período da encarnação em curso. Primeira base doutrinária, meus irmãos, Livro dos Espíritos, questão 258, Kardec inquire os amigos da espiritualidade e pergunta-lhes assim: quando na erraticidade, antes de começar uma nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Pergunta interessantíssima, feita pelo codificador, e os benfeitores respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Eu quero colocar um asterisco aqui em livre-arbítrio, porque daqui a pouco, daqui a alguns slides, eu quero tecer alguns comentários para percebermos o quanto esse livre-arbítrio não é tão livre assim. Ele tem uma certa limitação. Mas agora eu quero me prender na questão da escolha. Ele próprio escolhe o gênero de provas. Essa escolha é uma escolha participativa e assistida. Quanto mais evoluído é o espírito, mais liberdade e autonomia e condições ele tem de planejar a sua própria encarnação. Mas todos nós, mesmo aqueles que temos limitações, teremos uma escolha a ser feita, auxiliada por espíritos de maior envergadura moral que pretendem nos auxiliar a experienciar provas que visem nos trazer a evolução moral. O nome disso, na doutrina espírita, planejamento reencarnatório e não determinismo. Observemos no texto que os espíritos escolhem o gênero de provas. E essas provas estarão limitadas a um ponto fundamental. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 14, item de número 9, está dito assim: Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta a vontade. Meus irmãos, esse conhecimento espírita é profundamente consolador. Se hoje nós olhamos para as provas que experienciamos e temos uma tendência, baseada no ontem, de reclamar, de lamuriar e de acreditar que não merecíamos, estamos cometendo
cometendo equívoco. Se pensamos também que são provas insuportáveis, cometemos um equívoco, porque Deus só permite as provas que podemos superá-las. Interessante que aqui há um adendo, o que nos falta é a vontade. E eu me lembrava da questão 909 de O Livro dos Espíritos, talvez uma das questões mais emblemáticas, onde Allan Kardec vai perguntar aos amigos da espiritualidade se o homem poderia sempre, pelos seus próprios esforços, vencer suas más inclinações. Observe que a pergunta é: poderia o homem sempre, e não vez por outra, e pelos seus próprios esforços, sem ajuda de ninguém, de nenhuma entidade amorosa, vencer suas más inclinações? E a resposta é direta: sim, sim. E, na maioria das vezes, fazendo esforços muito insignificantes, o que lhe falta é a vontade. E ainda rematam: quão poucos dentre vós fazem esforços. Talvez, meus irmãos, fosse hora de começarmos a rogar a Deus que nos dê vontade de ter vontade. Porque só viemos aqui porque tivemos vontade. Tomara que a nossa vontade seja reacesa, para que a gente escolha a evolução moral, o trabalho de lapidação do coração, a melhoria dos sentimentos. Mas voltando ao capítulo 14, 89, ainda há um complemento dizendo: com efeito, quantos há que, em vez de resistirem aos maus pendores, se comprazem neles? A esses ficará reservada o pranto e os gemidos em existências posteriores. Na verdade, como consequência de uma colheita de semeaduras na lei de causa e efeito. O Rabi da Galileia, tentando elucidar os seus discípulos, lhes apresentaria a seguinte figura: não se pode querer colher figos em pés de abrolhos, e nem tampouco uvas em pés de espinheiros. Meus irmãos e minhas irmãs, colhemos o que semeamos. Passamos a vida semeando espinhos e queremos colher flores? Semeamos ventos e não queremos colher tempestades? Talvez seja a hora de repensar o que temos semeado, olhando para colheitas futuras. Mas voltando para fazer um gancho com a questão 258, já apresentada aqui, diz que ele próprio escolhe o seu gênero de provas e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Esse gênero de provas, de maneira didática, eu separei em 3 Fs. Embora não conheçamos ainda todos os companheiros aí de Guriri, nem de São Mateus presencialmente, nem os internautas que vão assistir pelo YouTube, eu queria afirmar que todos nós temos uma dessas provas, ou 2, ou até as 3. Podem ser provas físicas, podem ser provas familiares e podem ser provas financeiras. Os 3 Fs. Todos nós experienciamos uma delas, mas sempre dentro do nosso limite de suportabilidade e sempre com a intenção de trazer benefícios espirituais para o espírito imortal em trânsito pelo mundo físico. Allan Kardec, inquiridor nato, querendo que tivéssemos respostas mais profundas, ele desdobra e faz a questão 258A, onde ele pergunta à espiritualidade: não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Kardec vem de uma cultura católica, estudou numa escola protestante, e ele conhecia ainda a figura do Deus que castigava. Então ele pergunta: Deus impõe tribulações como castigo? Essa imposição nos faz compreender aquele asterisco lá atrás lançado sobre a questão do livre-arbítrio e compreender que o nosso livre-arbítrio é parcial. Por exemplo, se recorrermos ao Livro dos Espíritos, na questão 333, Allan Kardec teria proposto à espiritualidade o seguinte raciocínio: se um espírito qualquer estivesse num grau de evolução mediano, já satisfeito, já se sentindo feliz, ele poderia ficar indefinidamente nesse patamar? E os espíritos respondem que não. Indefinidamente não. Ele
em algum momento, será conduzido a prosseguir o seu processo de ascensão moral. Então, o livre-arbítrio é parcial. Podemos, sim, fazer algumas escolhas. Mas veja que, diante da pergunta feita por Allan Kardec, os amigos espirituais seguem me respondendo. Meus irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. E seguem respondendo com clareza, na intenção que a gente compreenda, para lançarmos mão de um alto desafio de aplicar a nossa vida. Porque senão, meus irmãos, a gente vai trazer um conhecimento teórico, teólogo profundo, teologicamente profundo, mas que talvez não fará o efeito necessário se não aplicado ao dia a dia. Respondem, então, os benfeitores a Kardec. Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade, e não culpa, de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhes torna o futuro. Abertos lhe acham, assim, o caminho do bem como o caminho do mal. Voltemos lá no caminho do bem, no caminho do mal, nos lembremos de Moisés. Eis que hoje põe diante de vós o caminho da bênção e o caminho da maldição. O caminho do bem, quando escolhemos compreender as leis de Deus e aplicá-las à nossa vida. E, em consequência disso, felicidade. A base doutrinária para essa felicidade como cumprimento da lei de Deus, questão 614 do Livro dos Espíritos. No entanto, meus irmãos, o contrário é verdadeiro. Se preferirmos não seguir as leis de Deus, colheremos a maldição. Há uma frase atribuída ao famoso poeta chileno Pablo Neruda, onde ele vai dizer que nós somos livres para fazer escolhas, mas, ao mesmo tempo, escravos das consequências. Mas segue os espíritos a Kardec dizendo, se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o mal feito. Esse texto da espiritualidade da equipe de verdade nos dá a compreender que a condenação eterna e o inferno não existem. São confabulações teológicas equivocadas. Deus nos dará sempre uma nova chance de recomeçar. Por isso que esse recomeço me fez lembrar de uma outra fala, agora no capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo, item de número 10, que assim traz registrado. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia da sua próxima cura. Meus irmãos, olhar o sofrimento do dia a dia, a limitação física, o problema familiar, o financeiro, como sendo uma possibilidade de expiar débitos do ontem e me sentir grato e feliz por isso. E o texto fecha assim. Dele, então, depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Meus irmãos e minhas irmãs, essa palestra tem como tema escolhas das provas. Mas eu confesso, companheiros, que eu tinha pensado num tema diferente. Eu pensei em colocar 7 ferramentas de como suportar melhor as provas. Como não deu para colocar 2 títulos, eu vou, a partir daqui, apresentar 7 ferramentas. A primeira delas, meus irmãos, resignação. Aceitar os desígnios de Deus, sabendo que Deus é Pai amoroso e sempre nos dará aquilo que nós mais precisamos. Que bom, meus irmãos, que Deus não ouve e não atende todas as preces que fazemos. Ele não nos ouvirá o tempo todo, ele não responderá positivamente o tempo todo, mas ele sempre nos dará aquilo que precisamos. E essa resignação nos trará a calma, a alegria de prosseguir adiante até o término do caminho. Mas seguindo para o texto, voltando para a questão 258A, para concluir, diz assim: demais, cumpre-se, distinga o que é a obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem.
Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem criou o perigo, e sim Deus. Vosso foi, porém, o desejo de a ele vos expordes, pois, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus permitiu. Então, na erraticidade, livre do envoltório material, sedento por evolução moral, pedimos a Deus, às vezes, até provas maiores do que podemos suportar. No planejamento reencarnatório, os companheiros nos limitam, dando-nos tão somente aquelas que podem ser cumpridas e vão contribuir para o nosso progresso. Quando encontrei na literatura esse meio de progredirdes, eu me lembrei de duas questões paralelas, a 196 de O Livro dos Espíritos e também a questão 115. A 196, Kardec pergunta assim: não podendo os espíritos aperfeiçoarem-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, a encarnação. Segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançar a perfeição? Meus irmãos, essa pergunta daria uma palestra. A pergunta, Kardec nos chama, com plena consciência, de seres do mundo espírita. E ele já compreende a necessidade de passarmos pelas tribulações da vida para alcançar a perfeição. A resposta é direta, porque essas tribulações da vida corpórea é a encarnação. E é nessa encarnação que a gente vai tentar, de alguma maneira, revalidar o projeto pensado, elaborado, possível para cada um de nós. Mas voltando para a resposta, os amigos espirituais dizem assim: eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade a que tendem. Meus irmãos, a segunda ferramenta. Interessante que aqui, provas para evitar o mal e praticar o bem. Então, a primeira ferramenta para passarmos bem pelas provas, ser resignado, desenvolver a aceitação, sem revolta, compreendendo que Deus é Pai amoroso e cuida de seus filhos. E no segundo momento, meus irmãos, um trabalho duplo. Não basta não fazer o mal. É preciso praticar o bem. É preciso evitar o mal e praticar o bem. Assim, atingiremos, tá aí o segundo ponto, atingiremos através de encarnações múltiplas, ou, interessante a linguagem, depurações sucessivas. Não do corpo, não do envoltório material, que degrada a cada dia, mas do espírito imortal que ocupa esse corpo. E assim atingem a finalidade a que tendem. Que finalidade é essa? Questão de número 115, onde Kardec vai perguntar a espiritualidade dos espíritos. Uns terão sido criados bons e outros maus. Já citamos aqui a origem religiosa do codificador, católico na infância, família católica, estudaria numa escola protestante. Que ele conhecia? A teologia dos anjos e demônios. Então ele perguntou: Deus criou demônios, espíritos maus? Criou anjos, espíritos bons? E os benfeitores respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Meus irmãos, a justiça divina, o mesmo ponto de partida para todos nós. Esqueçamos os privilégios, esqueçamos o povo escolhido, esqueçamos facilidades. Todos nós começamos iguais e a escalada em direção à perfeição moral será a mesma, com lutas, com trabalho, vencendo provas. Mas prossegue os amigos espirituais a Kardec. A cada um deu determinada missão, veja, meus irmãos, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Eu sei que cada um de nós tem seus textos de preferência. Esse, para mim, um dos mais consoladores. Meus irmãos, o meu momento, a minha prova, a minha dificuldade é uma missão.
que tem como objetivo me ajudar a esclarecer e evoluir progressivamente em direção à perfeição pelo conhecimento da verdade. Com que intenção? Nos aproximar de Deus. Então, quando eu olho a minha prova, me parece extremamente grande e eu não entendo que ela me cabe, nasce em meu coração rebeldia, revolta, lamúria, reclamação e quantas vezes é blasfêmia contra Deus. Mas a intenção da prova é nos aproximar de Deus e não nos afastar dele. Paulo de Tarso, escrevendo a carta aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 10, versículo 13, ele diz assim: não vos sobreveio provação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser provados além do que podeis suportar. Juntamente com a provação, lhes dará o escape. Mas, Hélio, eu não tenho enxergado o escape porque há revolta, inconformação, descontentamento, rebeldia. Quando aceitamos a prova com resignação e começamos a trabalhar, a tentar fazer o bem e evitar o mal, o nosso coração se acelera e as soluções surgem diante de nossos olhos. Mas ainda respondendo a Kardec na 115, os amigos espirituais vão dizer assim: nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes impõe. Então, no livre-arbítrio, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Interessante que aqui, meus irmãos, o conhecimento vem à medida que nos esforçamos para buscá-lo através do entendimento. Qual é a razão da prova? O que é essa dor? O que essa limitação física, financeira, familiar tem a me oferecer? O que ela quer que eu aprenda? Eu, espírito imortal. E completa dizendo assim: uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição moral e da prometida felicidade. Uns aceitam submissos e outros só suportam murmurando. Meus irmãos, eu queria trazer aqui o terceiro ponto. O primeiro, a resignação. O segundo, investir em fazer o bem sempre que possível e evitar o mal. E o terceiro, meus irmãos, aceitar a sábia e soberana vontade de Deus. Ser submisso à vontade de Deus. Essa lâmina, uns aceitam submissos e outros só suportam murmurando. Quero que você guarde para mim, colocando aí na tela um asterisco, que eu vou resgatar esse slide no final, para fazermos a conclusão baseado nessa fala dos espíritos a Kardec. Mas voltemos, avancemos. Então, durante o período da erraticidade, plenamente conscientes da necessidade da prova, aceitamos de bom grado. Mas durante a encarnação, temos que revalidá-la. Então, daqui para frente, meus irmãos, segunda parte da live. Capítulo 4, item 25, Evangelho segundo o Espiritismo, fala do Espírito São Luís, espírito protetor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Diz assim, o espírito benfeitor, fazendo ele próprio uma pergunta, e é claro, ele mesmo a responderá. Pergunta: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Resposta: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessário, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Meus irmãos, eu fiquei aqui pensando nos desígnios que Deus nos confia para executá-los. São Luís, por certo, aqui estaria referindo-se à questão do Livro dos Espíritos, a 132, que é de 1857, primeira edição do Livro dos Espíritos. E aqui, no Evangelho, de 1864, portanto, 7 anos depois,
São Luís conhecia com muita propriedade. E na questão 132, os amigos espirituais, Allan Kardec perguntou à espiritualidade: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Meus irmãos, uma ferramenta prática, muito simples, mas de muita valia. Tente, no seu dia a dia, personalizar as perguntas do Livro dos Espíritos. Ao invés de perguntar qual o objetivo da encarnação dos espíritos, pergunte-se: qual o objetivo da minha encarnação? O que eu estou fazendo aqui? Os amigos espirituais respondem dizendo: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Meus irmãos, o primeiro motivo, não mais importante que o segundo. Estamos encarnados para fazer investimentos de capital espiritual e emocional para conquistar o aperfeiçoamento, para chegar um dia ao ápice da felicidade, a perfeição moral, a pureza da alma. E os espíritos respondem completando, dizendo: para uns é expiação, para outros missão. Meus irmãos, ele chama prova de missão. Sim, a missão de passar pela dificuldade, enfrentá-la de cabeça erguida, com resignação, evitando fazer o mal e praticando o bem, e procurando aceitar, submisso à vontade de Deus. Mas, para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. É nisso que está a expiação, meus irmãos. Não há escolhas. A vida não é uma festa. Costumo dizer que a vida não é um parque de diversões. É um canteiro de obras, onde viemos aqui para trabalhar a construção do reino de Deus em nossos corações. Mas os espíritos superiores da equipe de verdade completam a Kardec dizendo que há um segundo fim. Visa ainda outro fim, a encarnação, de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Voltando lá, então, a São Luís, aceitar os desígnios cuja execução Deus nos confia. Meus irmãos e minhas irmãs, a quarta ferramenta das 7, para passarmos pelas provas de maneira mais suave. Buscar sempre pelo bem comum. Investir no bem geral, meus irmãos, transformar a nossa encarnação numa encarnação útil ao progresso pessoal, é a nossa responsabilidade, é o nosso compromisso, mas também ao bem geral. Então, na encarnação, nós temos dois objetivos. Primeiro, não menos importante que o segundo, investir em auto-melhoramento. E o segundo, ajudar todos que estão conosco a também se auto-melhorarem. Eu lembrei do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 22, uma fala de um espírito chamado Vemonode. Esse Vemonode, segundo teólogos espíritas, é o mesmo Enemonode da questão 625, 665, 665, o Livro dos Espíritos. E lá ele se apresenta como sendo um pastor protestante. E ele faz, meus irmãos, uma pergunta crucial. Evangelho segundo o Espiritismo, 27, item 22, você pode consultar depois. Ele pergunta: o que tendes pedido a Deus? Já vos tendes lembrado de pedir a vossa melhoria moral? Pedi melhoria moral, e vereis que torrente de bênçãos se derramará sobre vós. Então, durante a encarnação, eu preciso revalidar as escolhas, meus irmãos. Mas como eu posso fazer para enfrentar as provas? Eu tenho certeza absoluta que todos nós enfrentamos as provas, mas como é que eu posso fazer para enfrentá-las melhor? Já vimos até aqui trabalhar a resignação, procurar evitar o mal e fazer o bem, procurar ser submisso à vontade de Deus e, por fim, meus irmãos, buscar o bem de todos, o bem comum, buscar o bem geral. Há um seminário do Haroldo Dutra Dias, esse irmão de ideal espírita que todos nós admiramos, o trabalho que ele faz em prol do espiritismo nacional e internacional, onde que ele vai dizer que quando fazemos o bem, e o bem é bem só para a gente, na maioria das vezes, esse bem é um mal. É preciso que o bem seja um bem para todos. Para introduzir, então, como enfrentar as provas de melhor maneira,
João 8,32, palavra do Rabi da Galileia, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, é preciso investir no conhecimento da verdade. O Rabi da Galileia, na figura de Espírito de Verdade, capítulo 6, item 5 do Evangelho, teria nos ordenado: espíritas amai-vos, eis o primeiro ensinamento, espíritas instruí-vos, a busca da verdade. E nesse ritmo de didática, de ensino, de aprendizado, me lembrei do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 5. Vejam, meus irmãos, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé do porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a modernização dos homens, que muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por saber de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. Meus irmãos, nos colocar como espíritos, enxergar a realidade espiritual, compreender as provas irrefutáveis trazidas pela ciência espírita que nos sinalizam a grande verdade, a mais importante verdade. Somos espíritos imortais de passagem pelo mundo físico. Seria essa, então, a quinta ferramenta das 7. A primeira, resignação. A segunda, voluntariamente evitar o mal e procurar fazer o bem. A terceira, submissa à vontade de Deus. A quarta, meus irmãos, seria a gente escolher fazer o bem geral, sempre. E agora, a compreensão da realidade espiritual. A sexta, em paralelo, seria a paciência. Meus irmãos, saber esperar em paz. Aguardar o momento de Deus. A paciência é a ciência de esperar com o coração em paz. Quantas vezes a nossa volúpia, resolver os problemas de imediato, nos fazem cometer equívocos. É preciso aguardar o tempo de Deus. E quando oramos e pedimos ajuda, nós podemos ouvir de Deus 3 respostas: não, sim ou espere. Para concluir, então, o item 2, o item 5 do capítulo 2 do Evangelho, sabendo temporária e não definitiva sua estada, onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Um texto paralelo, só para endossar, para aprofundar referências, capítulo 5 do Evangelho, ainda em 13. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor das suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. E, meus irmãos, se começarmos a reclamar, nos lamuriar, a focar o problema e não a solução, nós o fazemos aumentar na nossa impressão e nossa percepção. Mas segue o Espírito dizendo: tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. E veja que no Vinha de Luz, Emmanuel faz um paralelo com esse texto. Meus irmãos, os homens, personalizemos, eu e você, podemos suavizar ou aumentar o amargor das provas. Sem entendimento, nos amarguramos. Com entendimento, aceitamos a dor como amiga e aliada. Mas Emmanuel, no Vinha de Luz 122, ele vai dizer assim: a provação complicada é consequência do erro. Meus irmãos, não há castigo, não há punição, há resultados. A perturbação é o fruto do esquecimento do dever. Então, se hoje eu me sinto perturbado por alguma razão qualquer, e sejamos certos, meus irmãos, que estamos faltando com os compromissos assumidos no nosso planejamento reencarnatório. Mas Emmanuel segue trazendo esperança, dizendo: renovemos-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos.
Olvidemos as linhas curvas de nossas indecisões e façamos o nosso esforço a linha reta para o bem com a vontade do Senhor. Meus irmãos, é hoje. Me lembrei de Chico Xavier, naquela célebre frase, tão conhecida, tão decantada entre nós. Chico dizia, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um sou eu, você, podemos recomeçar agora, hoje, e fazer um novo fim. Podemos, queridos, podemos recomeçar. Mas voltando para concluir, o capítulo 5, item 3, diz assim, ora, aquele que encara a prova pelo prisma da vida espiritual, apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto do infinito, compreende na corteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. Meus irmãos, esse texto do Evangelho, talvez pudéssemos hoje atualizá-lo, pensando nessa corteza da vida. Meus irmãos, já estamos no primeiro domingo de fevereiro. Foi ontem a virada do ano. Foi ontem que conversávamos sobre aonde passar o Natal e em que condições seguras. Foi ontem. Mas o texto fecha para falar encarar o prisma com a visão espiritual, completa assim. A certeza de um próximo futuro, mais feliz, mais ditoso, o sustenta e o anima. E longe de se queixar, agradece aos céus as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Meus irmãos, a sétima ferramenta, a gratidão, agradecer. Meus irmãos, será que temos coragem de agradecer? Esse é um desafio imenso. Para passarmos para provas. Rapidamente, meus irmãos, vamos repetir as 7, para a gente poder compreender esse evangelho, capítulo 5, itens 12 agora. Vejam, meus irmãos, deveis considerar-vos felizes por sofreres. Queridos, eu nunca tinha ouvido isso. Nunca tinha ouvido. Nas religiões, na filosofia, nunca tinha ouvido. Entender a dor como possibilidade de felicidade. É muito novo, é desafiador. No entanto, ele vai dizer, visto que as dores desse mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas os fizeram contrair, suportadas pacientemente na terra, essas dores os poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa pena, a vossa dívida, permitindo que a saudeis agora o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Emmanuel, num pensamento paralelo, em 2 lições do Fonte Viva, na lição 89 e no Palavra de Vida Eterna, na lição 18, na primeira diz assim, cada lutador com a prova necessária. Meus irmãos, a sua prova é a que você pode suportar, é que você precisa suportar. Muitas vezes, nós temos palestrantes na sala, a Zonara está com a gente, entre outros companheiros, quantas vezes no final da reunião um companheiro vem pedir um conselho, e quantas vezes eu tenho ouvido alguém que se lamenta profundamente do seu fardo e conta um drama incrível. Eu confesso, companheiros, que eu tenho vontade de parabenizá-los, porque Deus não daria um pequeno fardo para aqueles que são grandes, nem o contrário. Deus dá o fardo de acordo com a possibilidade de levá-los. Mas completa o texto de Emmanuel. Assim, cada um de nós tem o testemunho individual no caminho da vida. Não dá para comparar provas. Cada um de nós as tem personificadas, planejadas, para que possamos evoluir moralmente. Agora veja o texto do Palavra de Vida Eterna, lição 18. Não nos esqueçamos, assim, de que é preciso abraçar a cruz das provas indispensáveis à nossa redenção e burilamento. Será, irmãos, que temos abraçado as provas? A cruz das provas, e mais, com amor e alegria. Enquanto a gente estava nos bastidores, a Zunara falava no texto da Carta aos Coríntios, aquele que Deus ama ao que dá com alegria, que contribui não por constrangimento,
É claro que esse dar é do que eu tenho. Sim, do material também, mas também do meu conhecimento. Mas dar, participar com alegria, com amor e alegria, marchando no espaço do tempo, com o verdadeiro espírito cristão de trabalho infatigável no bem, se aspiramos a alcançar a comunhão com o Divino Mestre. Meus irmãos, é preciso abraçar a cruz. Essa cruz que Jesus nos convidou a abraçá-la, lá em Lucas 9, 23, quando ele dizia assim, e dizia a todos, e diz a todos, diz a mim, diz a você, diz o companheiro que está nos acompanhando agora pelo YouTube, gravado. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Numa outra tradução da Bíblia, renuncie a si mesmo. Allan Kardec depois vai trabalhar esse texto e dizer que renunciar a si mesmo, combater o egoísmo, o orgulho e a vaidade. E tome a cada dia a sua cruz, vem e siga-me. Meus irmãos, não nos prometendo facilidades. Os Espíritos nos dão cruzes pontuais, físicas, familiares, financeiras, mas há uma cruz comum a todos nós. A cruz que você e eu abraçamos, a cruz da evolução moral, essa cruz que vai exigir, meus irmãos, sacrifícios e renúncias. É preciso abrir mão de mim, do que eu penso, para adotar como verdade o Evangelho de Jesus. Por isso que Paulo de Tarso, uma visão de prosperidade futura, uma visão de perspectivas altas, ele escreve o chamado Cântico da Vitória. Você lembra do Cântico da Vitória de Romanos 8? Lembra, sim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E diz assim, quem vai nos separar do amor do Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, o perigo, a espada? Mas como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador, e conclui o 37 assim, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo de Tarso atrela a nossa vitória a Jesus, aquele que nos amou. No entanto, meus irmãos, observe o detalhe. Somos mais do que vencedores. Sabe por quê? Porque ser vencedor é quando travamos um embate com alguém e nos saímos vitoriosos. Mas ser mais que vencedores é quando o embate é conosco mesmos, por meio daquele que nos amou. Para começar a fechar, deixa eu resgatar aquele slide lá, aquele asterisco lá de trás. Uns aceitam submissos e outros só aceitam murmurando. Meus irmãos, no Vinha de Luz 22, na lição 22, Emmanuel é muito claro quando ele diz assim, quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. A princípio, as provas, as mesmas, as provações da vida doem-lhe, atormentam os açoites da experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho do serviço diário por indispensável expressão de melhoria de si mesmos. O amadurecimento para compreender que as provas no espírito mortal são escolhidas por nós mesmos e necessárias. Só para resumir, meus irmãos, como é que podemos fazer para transformar essa encarnação numa encarnação vitoriosa? Primeiro, pense em desenvolver resignação. Aceite. Segundo momento, escolha fazer o bem. Trabalhe evitar o mal. Paulo de Tarso, escrevendo na Carta aos Romanos, capítulo 12, dizia-nos assim, vence, não te deixas vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Aceitar, submisso, o querer de Deus, que sabe o que é melhor para cada um de nós. Quarto, buscar sempre o bem geral, o bem comum, o bem de todos. Quinto, ter uma compreensão, buscar a compreensão da realidade espiritual. E sexto, trabalhar a paciência e, por fim, o desafio da gratidão. Inclusive, agradecer nas adversidades. É fácil agradecer
as boas coisas, mas não compreendemos que aquelas que parecem ruins escondem em si bênçãos profundas, não para a personalidade em trânsito, mas para o espírito mortal. No livro Boa Nova, capítulo 30, com o título Maria, narra Humberto Campos que quando os transeúntes souberam que Maria morava na Choupana, lá no alto da colina em Éfeso, começaram a visitá-la. E Maria recebia aqueles homens, consolava aqueles homens e mulheres sofredores, contando passagens do Evangelho. A história de Jesus, mas no final ela acrescentava: isso também passa. Meu irmão, minha irmã, escuta Maria te dizer: essa dor vai passar, tudo passa. E ela completa: dizia ela carinhosamente, só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas como eterna realização do amor celestial. Para fechar, meus irmãos, 3 falas de Jesus e uma de Tiago, apóstolo de Jesus. Capítulo 14, item 18, capítulo 14, versículo 18 e 16. E Mateus 20, 28 e 20. No primeiro, palavra do Cristo: não vos deixarei órfãos. 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4. Pode consultar depois, meu irmão, minha irmã. Vai imprimir um raciocínio que nos convence, nos prova ser o Espiritismo esse Consolador prometido por Jesus. E no capítulo 28, momentos antes da sua ascensão aos céus, reuniu os discípulos e lhes diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, o desafio é imenso, mas o Rabi irá conosco, nos auxiliando a superar as provas, a passar por elas e extrair delas benefícios profundos para o espírito imortal. Termino com a fala de Tiago, capítulo 1, versículo 2, que assim diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, que depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Para terminar de verdade agora, meus irmãos, Paulo introduzindo o cântico da vitória, Romanos 8, 18. Porque tenho por certo que as dificuldades e as dores do tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. Confiemos, passemos para as provas, entendendo que elas são benefícios profundos para você e para mim, espíritos imortais em trânsito pelo mundo das matérias. Que Deus nos abençoe a todos. Devolva a palavra aí à nossa dirigente para ela dar seguimento, então, à nossa live. Muito, muito, muito obrigado, Hélio. Gratidão, mais uma vez. Queremos informar aos companheiros que as atividades, tanto da Casa do Chico quanto do Antônio de Pádua, estão de forma online ainda, por questões de segurança e determinação dos órgãos da saúde. Na semana que vem, a nossa querida Zunara vai nos falar o tema Tem de Bom Ânimo. Depois que ouvimos aqui, que somos nós que escolhemos as nossas provas, e temos certeza disso agora, a Zunara vai nos trazer a reflexão de como fazer isso com bom ânimo. Tudo casa, né, gente? É impressionante. Ô, Hélio, muito obrigado mais uma vez. Por gentileza, você poderia fazer a prece de encerramento para nós? Fazemos sim. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Vamos agradecer a Jesus essa noite que a gente esteve aqui reunidos, para mais uma vez te ouvir, Jesus, para compreender o teu evangelho, para receber o consolo, o conforto, sentir o teu abraço. Nós rogamos, Senhor, que tu derrame sobre nós os eflúvios de luz do teu coração, de irmão mais velho, e que essa luz suave penetre nosso psiquismo mortal, trazendo a serenidade, a tranquilidade, a paz, renovando o ânimo, o desejo de vencer. Nos ajuda, Jesus, a transformar esse conhecimento em atividade, em atitude, para que possamos transformar essa encarnação
numa encarnação profundamente vitoriosa. Envolve, Senhor, cada um dos companheiros que estão agora conosco na telinha, os que vão assistir no YouTube. Senhor, tu os conhece, tu os ama, são tuas ovelhas. Envolve, Senhor. Dá a cada um deles aquilo que necessitam, mas, acima de tudo, a força para passar pelas provas. Abençoa também, Senhor, aquele contingente de irmãos desencarnados que estão conosco aqui, nos acompanhando. Que recebam eles também, Senhor. Percebam eles também a tua presença. E, além deles, Senhor, pedimos pela casa do Chico, pedimos pelo Antônio de Pádua, essas casas, esses faróis de luz que tantos têm beneficiado, que eles possam continuar sendo abençoados, a diretoria da casa, as diretorias, os trabalhadores, cada um, Senhor, possam perceber o compromisso que tem de levar essa tua mensagem de rede viva ao coração do mundo. Envolve, Senhor, protege-nos e permita, sim, Senhor, que com essa prece, levando a nítida impressão de que tivemos contigo, possamos com essa prece concluir essa transmissão de palestra da casa de Chico e da casa de Antônio de Pádua. Fica conosco, Senhor. Fica, Mestre, conosco, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Hélio, nós temos aqui a Eliette falando excelente palestra, a Marinês agradecendo, muita gratidão, e a nossa querida... agora me fugiu o nome, meu Deus. A esposa do Toscano, que me perdoa. Vânia! Vânia, eu sempre esqueço seu nome, Vânia, me perdoa. Eu estou ficando velha, Vânia, dá o desconto. Também agradecendo a sua reflexão. É isso aí, meus queridos. Desejo a todos uma excelente semana, com muita saúde, muita paz e, principalmente, muita sabedoria em nossa vida. Boa noite.